A situação contratual do Payet, ela não está mal explicada. Ela não está explicada. O torcedor do Vasco merece uma satisfação. E eu vou falar sobre isso aqui. A diretoria do Vasco se antecipa para falar para o torcedor não ir ao Maracanã porque parte do estádio estará fechado. Em contrapartida, se antecipa na venda de ingressos para um jogo que vai acontecer somente na próxima semana. Está errado. Todos os detalhes envolvendo o time que entra em campo amanhã diante do Flamengo. Me perdoe, torcedor, desculpe. Nossa, eu cometi um erro ontem, fizeram um alarde. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Aos haters de plantão, me perdoe, me desculpe. Gente, vamos ter mais carinho, né? Vamos abrir o coração. Ontem eu cometi um equívoco pequenininho, detalhe bobo, que não vai mexer em rigorosamente nada com a sua vida, com a minha vida, com a vida do Vasco, não vai mudar o planeta. A CBF anunciou a tabela da terceira fase da Copa do Brasil com os jogos do Vasco diante do Operário. Primeira partida será no dia 1º de maio, 4 da tarde, na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, que fica ao lado de Curitiba. O jogo será na quinta. E eu falei, por engano, quarta. Foi uma chuva de comentários. Baran, tá dando errado. Baran, o jogo é quinta, não é quarta. Como pode você falar que o jogo é quarta se o jogo é na quinta? Gente, muda muito pouco, o jogo é no dia 1º de maio, não é na próxima semana não, calma, me perdoe, me desculpe, agora eu tô falando certo, o jogo é na quinta-feira. O jogo da volta, dia 20 de maio, uma terça-feira, 7 horas da tarde, tá? Não é da manhã não, 7 horas da tarde, hein, em São Januário, ok? Me perdoe. Bom, o Vasco joga amanhã contra o Flamengo no Maracanã e a diretoria do Vasco se antecipa informando desde ontem que o setor leste superior do Maracanã estará fechado. Por que deste fechamento de maneira tão precoce? O correto era promover a ida do torcedor do Vasco ao Maracanã e não falar com esta antecedência de 48 horas que um setor estará fechado. Ao invés de promover, olha, o setor está aberto. Pode comprar, torcedor. Lá tem lugar ainda. Os ingressos estão à disposição. O setor leste superior está para você, vascaíno. Vá ao jogo. O Vasco fez o contrário. Está fechado, hein? Nem adianta procurar. Não vamos abrir por contenção de despesa. Ao fechar um setor do Maracanã, você tem um custo reduzido. O custo operacional. Você tem menos ingressos que você precisa confeccionar, menos funcionários trabalhando naquele setor, os bares fechados, banheiros, né, área de limpeza. Então o Vasco decidiu fechar este setor. Em contrapartida, o Vasco se antecipa e também desde ontem anuncia a venda de ingressos para o jogo contra o Lanús, na terça-feira em São Januário, pela Copa Sul-Americana. O Vasco já está fazendo uma ampla divulgação de um jogo que certamente estará lotado. Vai estar cheio São Januário para essa partida. Eu acho que é um erro de estratégia do Vasco. Ao invés de promover a partida contra o Flamengo, que será amanhã, está promovendo um jogo que vai estar lotado por si só. Bom, Payet. Já eu vou falar sobre o time que entra em campo. Payet. O Vasco precisa dar uma explicação ao torcedor sobre o Payet. São algumas informações vindas de mídias, informações que eu tenho, que eu vou passar aqui para você, mas o Vasco precisa falar claramente. Por quê? Para todos, o Payet tinha contrato
até o dia 5 de maio. E já foi perguntado ao Pedrinho algumas vezes sobre a permanência ou não do Payet, sempre se baseando na data do dia 5 de maio. Ou seja, o Vasco, através do Pedrinho e do Marcelo Santana também, já teve várias oportunidades de poder falar: olha, o contrato não termina no dia 5 de maio não, hein? O contrato termina somente em julho, e dar as explicações. E essa informação do Payet veio à tona ontem, sem que o Vasco desse qualquer tipo de explicação. O Vasco precisa falar sobre a questão do Payet. E qual é a questão do Payet? O Payet foi contratado em agosto de 2023. Contrato por 2 anos. A princípio, terminaria em julho de 2025. Ao fazer esse contrato, foi verificado que o passaporte do Payet, ou seja, o documento válido para que ele permaneça fora da França, o passaporte do Payet teria uma data de vencimento anterior ao dia 5 de julho. Então, ele não poderia ter um contrato de trabalho posterior à data de vencimento do passaporte dele. Então, ficou acordado o contrato até julho, mas não poderia se fazer um contrato até julho. O contrato foi feito até o dia 5 de maio. Este contrato está registrado na CBF, registrado na Federação Carioca. Pois bem, o passaporte do Payet foi renovado. E aí o Vasco pega o contrato do Payet e estende conforme o acordo feito com o atleta na época da contratação. Então, em breve, um novo contrato será posto na CBF, na Federação Carioca, indo até julho de 2025. Conforme acordo feito à época da contratação. Mas essa explicação o Vasco precisa dar. Não sou eu que tenho que explicar. Quem tem que explicar é a diretoria do Vasco. Claramente, olha, estamos cumprindo um acordo feito com o Payet. Na época da contratação foi acordado 2 anos de contrato, não fizemos por escrito por conta do passaporte. O passaporte está renovado, então a gente está estendendo o contrato conforme acordo, porque é assim que se faz. Cumprir o que foi estabelecido, independente de uma assinatura. Mas o Vasco precisa explicar isso aí. Bom, o Payet não deve permanecer no Vasco. Fica até julho. E aí o Vasco vai para a janela de transferências que começa no dia 10 de julho e termina no dia 2 de setembro, podendo contratar 2 bons jogadores com o dinheiro que ele paga ao Payet. Acho que é um bom negócio. Sobre o time que joga diante do Flamengo. O Vasco finalizou os trabalhos para o jogo diante do Flamengo com algumas dúvidas. Dentre elas, quem vai jogar ao lado do Hugo Moura? O Tietê resolveu os problemas familiares, Paulinho, que não vem jogando bem, ou o Jair? O Carille pode até colocar 2 jogadores ao lado do Hugo Moura, e aí sacando o Garré, congestionando ali o meio-campo. Ou ele coloca um atleta ao lado do Hugo Moura, completa o meio-campo com o Coutinho e no ataque o Nuno Moreira, Verratti e ou a manutenção do Garré, ou a entrada do Ryan, ou até o Puma Rodrigues, que já retornou do Uruguai, foi acompanhar o nascimento do filho. O Vasco fez várias partidas, dobrando o setor direito com o PH e o Puma, e pode ser que o Carille venha a fazer essa alteração. Em relação à zaga, o Maurício Lemos parece que ainda não tem condições de jogo, ele sofreu uma fratura na costela. O Lucas Freitas será mantido ao lado do João Vitor. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.